Para o texto inicial da mensagem, Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105, para a abertura da mensagem, para a introdução da mensagem nesta manhã, em nome de Jesus. Salmo 119, verso de número 105. Muitos sabem este texto de cor. Eu já disse aqui certa feita e repito hoje, quem já ligou alguma vez na nossa casa editora presbiteriana, a casa editora presbiteriana, editora da Igreja Presbiteriana do Brasil, vai lembrar deste texto, porque o telefone da editora presbiteriana é o 0800 119 105. O telefone da nossa editora presbiteriana é o 0800 119 105, ou seja, é o Salmo 119, o verso 105, o telefone da Igreja Presbiteriana do Brasil, da editora da nossa igreja. Diz lá: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Vamos ler juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mais uma vez, só os homens. Vamos lá? Lâmpada. As mulheres. Eu ia dizer que um ganhou do outro, mas empatou, os dois leram ruim, péssimo. Agora vamos de novo, mais forte. Então, só os homens bem fortes, vamos ver quem ganha dos outros. Os homens. Lâmpada. As mulheres. Isso, empatou, né? Mas leu bonito agora. E o pastor não leu por quê? Porque pastor não tem sexo. Há tantas mulheres, tantos homens e tantos pastores. Então, acho que não deve ter, né? Porque há tantas mulheres, tantos homens, tantos pastores. Então, nós já lemos aí a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Que Deus fale ao meu, ao teu, ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, todos nós fomos surpreendidos essa semana pela grande tragédia, o grande acidente que envolveu vários brasileiros, duas pessoas também de outros países, de outras nacionalidades. Ao todo, 71 mortes, 6 sobreviventes. E os chapecoenses, lá do time chapecoense, né, aqueles amados faleceram terrivelmente num acidente. Todos nós acompanhamos durante grande parte da semana, ontem o noticiário, o dia inteiro, o sepultamento, o velório e etc. Todos nós fomos aí entristecidos por este episódio, aonde ceifou várias pessoas, dentre eles vários irmãos em Cristo, várias pessoas cristãs, várias pessoas evangélicas, outros de outras religiões, mas todos vieram a falecer, 71 pessoas, onde 6 apenas sobreviveram. Essa tragédia, este acidente, este ato tão triste na nação do nosso país, comoveu não só o Brasil, mas comoveu também o mundo inteiro. A solidariedade do povo boliviano, a solidariedade daquele povo que pôde ali acompanhar, dar toda a assistência, dar todo o auxílio, mostrando realmente pessoas abençoadas e prestativas que auxiliaram e têm feito até os dias atuais. Isso chamou a atenção de toda a imprensa, além de jogadores, vários repórteres, vários comentaristas, vários profissionais de outras áreas também vieram e tiveram a sua vida ceifada. Eu queria pensar sobre isso com os amados nesta manhã, algumas coisas, alguns princípios, algumas lições que nós podemos tirar de tudo isso para as nossas vidas com a graça maravilhosa e soberana de Deus. Normalmente, no domingo de manhã, eu tenho pregado sobre as igrejas do Apocalipse. Hoje, se fosse pregar, seria a igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja em Filadélfia. E no próximo domingo, ao anjo da igreja em Laodiceia. Mas vou deixar para domingo que vem a sequência do Apocalipse.
tendo em vista o que aconteceu essa semana, e juntos meditarmos na palavra de Deus e vermos o que nós podemos aprender com tudo isso e quais lições nós podemos tirar para a nossa vida em nome de Jesus. De certa forma também, de certa maneira, fazendo homenagem a também aqueles que partiram, aqueles que deixaram as suas famílias enlutadas, tristes. Nós devemos constantemente orar pelas famílias, orar pelas esposas, pelas mães, pelos pais, pelos filhos, pelas namoradas, pelas noivas, aqueles que ficaram, e certamente uma dor muito grande tocando o coração dessas pessoas, uma dor que somente o Espírito Santo pode ministrar consolo, força, graça em nome de Jesus. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então nós temos que ir à palavra do Senhor para aprendermos da palavra de Deus e extrairmos da palavra de Deus alguma coisa que venha também a falar ao nosso coração em nome de Jesus. É o primeiro ponto da mensagem. O tema hoje será lições de uma grande tragédia. Lições de uma grande tragédia. O primeiro ponto que eu quero destacar com os amados, e vou ler alguns textos bíblicos, os irmãos que puderem vão folhear a Bíblia comigo, nós vamos para alguns textos, olhar a palavra do Senhor. Então a primeira coisa que eu quero meditar com vocês, primeiro tema, já dei o tema, agora o primeiro subtema, é a brevidade da vida. A brevidade da vida. Como a vida é breve. A brevidade da vida, pensemos nisso, a brevidade da vida. Eu quero que você abra lá no Salmo 144, o versículo de número 4, o que ele vai dizer para nós sobre a brevidade da vida. Vou ler alguns textos e nós juntos meditaremos nestes textos em nome de Jesus. Salmo 144, versículo de número 4, diz assim: o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Veja o que a Bíblia está dizendo. O homem é como o sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abra agora lá no Novo Testamento, na carta do nosso irmão Tiago, no capítulo de número 4, aonde Tiago traz uma palavra ungida e poderosa de Deus, no capítulo de número 4, aonde ele traz não só a palavra de Deus que consola, que fortalece, mas uma palavra também que exorta. Uma palavra também que, de certa forma, nos dá um puxão de orelha se nós estamos vivendo desta maneira. Tiago, capítulo 4, versículo 13, ele fala da falibilidade dos projetos humanos. Marque na sua Bíblia, verso 13 fala assim: atendei agora vós que dizeis. Dizeis o quê? Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Olha o que diz agora. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Tiago capítulo 4, falando da falibilidade da vida humana, dos projetos humanos, falando da brevidade da vida, Tiago usa essa expressão: a vida é como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Lá no Salmo 144, versículo 4, nós vimos que é como um sopro. E aqui nós estamos vendo que a vida é como uma neblina. Ela aparece por um instante e logo se dissipa. Muitas pessoas estão vivendo nos seus projetos, dizendo: hoje e amanhã eu vou à cidade tal, eu vou negociar, eu vou ter lucro, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer a minha vida. E Tiago fala: cuidado. A vida do homem não consiste nos seus negócios. A vida do homem não está ligada aos seus projetos tão somente, fazendo grandes projetos para a vida inteira e esquecendo que a vida ela é muito breve. A vida é como neblina, ela aparece por um instante. Você que já viajou muitas vezes de carro aí pelas estradas, de manhã ou tarde ou noite, quando viu a neblina, teve um momento de neblina, dependendo do tempo, você vê que ela vem e daqui a pouco ela se dissipa. O que Tiago está dizendo? A vida é breve, a vida é passageira, é a brevidade da vida.
Quantos sonhos naqueles 71 que faleceram, quantos sonhos aquelas pessoas tinham, quantos meninos, jovens, moços, né? Podemos dizer aí, saindo da adolescência, juventude, cheio de sonhos e projetos, mas uma tragédia dissipou a sua vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, a Bíblia está dizendo para nós, e que você fique alerta nesta manhã, que a vida, ela é muito breve. O pastor Jeremias, certa feita, ele disse numa pregação, que todos nós estamos, de certa forma, no corredor da morte. Nós não sabemos qual dia chegará, mas saberemos que um dia chegará. Nós não sabemos que dia será, mas podemos saber que um dia a nossa hora vai chegar também. Por isso, a Bíblia, a palavra do Senhor, lá em Amós capítulo 4, versículo 12, há uma advertência de Deus dizendo assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, Amós 4,12, para encontrares com o teu Deus. Então você, sabendo que a vida é breve, você precisa estar preparado para o grande encontro com o Senhor nosso Deus. E pastor Jeremias dizia, então nós estamos nesse corredor, aí a qualquer hora a nossa senha é chamada. Ele até brincava dizendo que ele passava a vez dele, quem quiser passar na frente dele podia ficar à vontade, que ele não tinha pressa, pode passar na frente da fila, que não tem importância ficar o último da fila. Ele brincava dizendo isso também na sua pregação. Irmãos, a vida é breve. Quem sabe você está fazendo sonhos para o ano que vem, projetos para o ano que vem, projetos para a próxima década, e você não está com a sua vida preparada ainda com Deus, e o seu dia pode chegar a qualquer hora, a qualquer momento. Eu posso ir antes de você, ou você pode ir antes de mim. Nós podemos ir juntos ou em momentos separados, mas um dia todos nós iremos. A vida não consiste em grandes negócios, a vida consiste em muitas outras coisas, que nós podemos aprender segundo a palavra de Deus. Lá no Salmo 90, você pode abrir também comigo no Salmo 90, se assim o seu coração desejar, ou se não quiser abrir, não tem importância, mas você acompanhe atentamente a pregação do Evangelho, da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Salmo 90, versículo 10, ele fala assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha que o Salmo 90, versículo 10 diz: tudo passa rapidamente e nós voamos. Parece que ontem nós estávamos começando o ano de 2016. Esse ano, que é ano bissexto, tem um dia a mais. Tem um dia a mais, 356, é isso? 66, vocês estão atentos, né? 366, porque é ano bissexto. Mas nós já estamos, em que mês? Dezembro. Um tempo atrás eu ouvi alguém dizer assim: 2000 vai chegar e não vai passar. Já estamos terminando 2016. 2015, que não era ano bissexto, passou rapidamente. O ano 2016 passou rápido, está passando rapidamente. Daqui a pouco já estamos comemorando o Natal. Daqui a pouco já estamos no culto da virada. Esse ano teremos culto da virada de ano aqui na igreja. Daqui a pouco nós já estamos em 2017. Daqui a pouco talvez em 2020, se Deus nos levar antes. Mas tudo passa rapidamente, nós voamos. Quem sabe você lembra hoje aqui dos dias da sua mocidade. Quem sabe você lembra nos dias que era adolescente, que era jovem, adolescente, criança, correndo para um lado, para o outro, brincando para lá e para cá, querendo chegar aos 18 anos, e você chegou aos 18 anos, e agora quer voltar aos 13 anos, mas não tem como fazer isso, e você vê que tudo passa rapidamente. Tudo é muito rápido aqui neste plano terreno. Por isso, Salmo 90, versículo 12, há um pedido que o salmista fazia a Deus, que é este: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Se a vida é tão breve, o verso 12 do Salmo 90 está dizendo para nós, então peça a Deus que Ele ensine você a contar os seus dias, para que você alcance um coração sábio. O que quer dizer isto? Você está vivendo intensamente cada dia, como fosse o último da sua vida.
Salmo 118, verso 24, não precisa abrir, você conhece. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Eclesiastes 7:10, eu gosto de citá-lo. Jamais digas porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Então, se a vida é breve, tudo é passageiro, a grande pergunta é: você tem aprendido a contar os seus dias? Você tem alcançado um coração sábio? Você tem vivido intensamente cada dia da sua vida? Nós temos duas escolhas diante de nós. Nós podemos viver uma vida de lamento, uma vida de murmuração, uma vida choramingando, uma vida se lamentando pelos problemas da vida, pelas dificuldades, pelas crises, pelas tragédias, pelas melancolias, pelas coisas ruins da vida, ou podemos viver intensamente cada dia em nome de Jesus Cristo. Lamentavelmente, muitos escolhem primeiro viver lamentando, choramingando, cabisbaixo, sofrendo, com a cara amarrada, com a cara fechada, tristes, chorando as tragédias, ou viver intensamente. Por isso foi comentado aí nas redes sociais, várias pessoas mandaram WhatsApp, Facebook, aquele comentário: será que você já deu um abraço na pessoa que você ama hoje? Será que você deu um beijo na pessoa que você ama hoje? Será que você abraçou o seu filho hoje? A sua esposa hoje? As pessoas amadas hoje? Já falou com Deus hoje? Talvez seja o seu último abraço. Talvez seja o seu último sorriso. Talvez seja o último beijo que você vai dar no dia de hoje. Por isso nós temos que aprender a viver intensamente cada dia. É tão triste, lamentável quando percebemos, e nós pastores principalmente, que participamos e celebramos vários velórios e pregamos em vários velórios. Há muitos dias que eu mesmo já saí de um casamento, ministrei um batismo na igreja e saí e fiz um sepultamento, tudo no mesmo dia. Um batismo de uma criança recém-nascida, uma celebração de um casamento e depois um sepultamento, tudo no mesmo dia. Mas é triste quando nos sepultamentos nós vemos pessoas olhando para o defunto, olhando para o morto, olhando para o cadáver, olhando para o decújos, dizendo ali: olha, me perdoe por aquela briga que eu tive com você, me perdoe pelas vezes que eu te xinguei, me perdoe pelas vezes que eu te maltratei, me perdoe. E pede, ouvir isso várias vezes, já ouvi isso várias vezes, semana também já presenciei isso, dizendo ali, pedindo perdão a um cadáver. Ele não vai dizer, está perdoado, porque se levantar e dizer está perdoado, as pessoas saem tudo correndo, ninguém fica no lugar, né? Ele não vai dizer isso, não vai levantar, porque ele está morto, a sua alma, o seu espírito já está com Deus. Mas por que pedir perdão? Porque não soube viver intensamente ao lado da pessoa, a cada dia ao lado dela. Muitos casais ficam brigados, muitos casais ficam em discórdia, muitos casais ficam vivendo uma vida não segundo a palavra de Deus, e depois um morre: me perdoa, perdoa nada, já é tarde demais, a pessoa não pode perdoar, porque já morreu, aí o acerto direto com Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos viver a cada dia como se fosse o último. O grande pastor Rick Warren, ele escreveu um livro, Uma Vida com Propósito. Muitos aqui da igreja leram, muitos já meditaram neste livro. Eu fiz uma campanha alguns anos atrás, quando o tempo era na parte de baixo, parte térrea, onde hoje é o salão social, sobre viver com propósito, 10 dias de uma vida com propósito, e uma da campanha, uma das mensagens era: viva hoje como fosse o seu último dia. Será que se você partisse hoje, você partiria feliz? Você partiria alegre? E o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai, ele olhar para você e falar assim: olha, obrigado, porque eu vivi intensamente com essa pessoa, e hoje eu estou a devolvendo ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu vivi com ela intensamente, eu vivi cada dia, eu não fiquei perdendo tempo com coisas supérfluas, com coisas desnecessárias, com coisas inúteis, com coisas que não levam a nada. Eu soube viver com esta pessoa, eu soube dizer para ela palavras positivas, palavras abençoadoras, palavras ungidas, palavras que levantavam o autoestima dessa pessoa. Eu não fui na vida dela uma pedra de tropeço, mas eu fui um suporte, um abençoador, uma pessoa que somou nesta vida, e eu me alegro em poder dizer isso diante do altar de Deus. Será que você poderia dizer isso?
Meu amado, a Bíblia está dizendo que a vida é breve. Quem imaginava que os amados chapecoenses, os amados desse time, os queridos, iriam partir neste trágico acidente? Quem iria dizer isso? Que não teria mais solução para eles, que eles iam para uma grande final e voltariam dentro de um caixão. Quem diria isso? A vida é breve. A vida é breve. A morte não escolhe idade. Normalmente as pessoas esperam o filho sepultar o pai, os pais. Às vezes os pais sepultam os filhos. Mas a questão é, temos vivido intensamente. Vivemos cada dia. Alguém brincava dizendo que entre os muçulmanos tem os xiitas. E muitas vezes entre os evangélicos tem os xaitas, que são os chatos, que só vivem atazanando a vida dos outros. Os xaitas. Não seja um xaita, seja alguém que some na vida das pessoas, porque a vida é breve. Toda vez que, interessante isso é interessante, eu escrevi já algum livro sobre, há muito tempo atrás, sobre perdão, gravei também um CD sobre perdão, nem tenho mais. Em todo lugar que eu ia pregar, dizia, lá na porta tem um livro sobre perdão, tem um CD de uma pregação sobre perdão, também tem sobre isso, aquilo outro. Eu divulgava vários CDs de pregação. Os de perdão não sobrava um, vendiam todos naquele dia. E quando eu prego sobre perdão, as pessoas se sentem tocadas. Quando outros pregam sobre perdão, as pessoas se sentem tocadas pela necessidade de perdoar umas às outras. Quem sabe você tem que perdoar alguém no dia de hoje. Quem sabe esta mágoa, esta ferida, você tem que perdoar hoje, antes de chegar no último dia diante do trono de Deus, onde todos nós prestaremos conta diante do Senhor. Porque a vida é breve. Trate bem as pessoas. Seja gentil com as pessoas. Seja um abençoador de vidas, em nome de Jesus. Porque a vida é muito breve, para desperdiçá-la, vivendo de qualquer jeito. Vivendo como se fosse viver a vida inteira. Como aquele casal que disse num culto evangelístico, eu vou entregar minha vida para Cristo, eu vou receber o batismo no próximo culto, na próxima semana, no outro dia. Eles morreram durante a semana e deixaram de entregar a vida para Jesus. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. É lógico, se eu perguntar, alguém quer partir? Todo mundo ama o céu, mas ninguém está com pressa de subir. Eu não, vai outro na frente, eu não estou com pressa, né? Ninguém quer, todo mundo ama o céu, fala do céu, mas ninguém está com pressa de subir. Mas todos nós temos que estar preparados para esse grande dia, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A vida é breve. Não desperdice a sua vida vivendo, achando que você vai ficar para semente. Não vai. Um dia partiremos. Mas todos nós devemos entender, como diz o salmista no Salmo 90, verso 10, porque tudo passa rapidamente, de modo muito rápido, e nós, diz aí o texto, voamos. Em primeiro lugar, então, na mensagem de hoje, a brevidade da vida. Em segundo lugar, as suas decisões, independentemente de quais forem, vai afetar a vida de terceiros. Vou repetir. As minhas decisões, independentemente de quais forem, vai afetar a vida de outros. Guarde isso na sua vida. Não viva pensando apenas em si mesmo. Se você está vivo hoje, está respirando. E todos nós estamos, louvado seja Deus. Amém? Mesmo respirando, a mente difícil sair, mas sai. Mas as nossas decisões, elas afetam não só a nossa vida,
mas a vida de muitos outros. Quando o piloto, conforme diz as reportagens, ainda está em análise, as caixas laranjas pretas, caixa preta do avião, mas quando mostra, não estou aqui julgando o piloto, nem quero fazê-lo, quem julga é Deus, não sou eu, mas quando as reportagens mostram que o piloto não quis reabastecer o avião, quando mostra que a questão do acidente dos queridos chapecoenses fora pane seca, falta de combustível, quando alguns comentam, não sei se procede ou não procede, a Deus compete julgar, estou apenas comentando o que os noticiários, repórteres têm falado, com base, não por falar, que não parou, podia parar em tal lugar para abastecer, mas se eu parar em tal lugar para abastecer, eu tenho que pagar um combustível mais caro, eu tenho que pagar o momento que eu ficar em solo, e depois para sair do solo, e os custos são altíssimos. Quando eu penso que pela minha capacidade intelectual, profissional, eu posso pegar esse avião aqui e chegar lá com um tempo de combustível no limite, quando eu tomo decisões pensando na minha ignorância, no que eu vou ganhar para que eu não deixe de gastar, as minhas decisões, elas vão afetar muitos outros. Se essas foram as decisões erradas que aquele piloto tomou, ele atrapalhou a vida de milhares e milhões de pessoas, porque a tristeza foi mundial. Famílias chorando, inclusive a família dele e de outros. Talvez você já tomou decisões assim, mas eu estou num avião, estou num carro, dá para chegar até em tal lugar, eu não vou abastecer porque aqui o combustível é caro, dá para ir, e de repente seu carro acabou o combustível no caminho, e você foi irresponsável, ignorante, apedeuta, porque às vezes estava com a sua esposa, com seus filhos dentro do carro, e parou na beira da estrada, podia ser assaltado, podia ser morto, podia ser sequestrado, um monte de coisa ruim poderia ter acontecido, mas você pensou na economia. Quando você deixa investir na sua esposa, no seu marido, no seu filho, na sua filha, porque você quer fazer economia, está pensando em si mesmo e pode estar prejudicando toda a sua casa. O que eu quero dizer com isso? Que as nossas decisões, aprenda isso definitivamente, elas vão afetar a vida de outros. Mas o piloto, dizem que ele poderia ter decretado emergência, estado de emergência, e se ele decretasse estado de emergência, ele poderia deixar de voar, mas estaria vivo. Isso quer dizer, muitos têm medo de reconhecer os seus erros e as suas falhas, e por não reconhecer os seus erros e as suas falhas, por andar de nariz empinado muitas vezes, você vai matando os seus queridos, vai matando os seus, devido ao seu orgulho, a sua soberba de não saber dizer, eu errei, me perdoe. A falha não foi tua, a falha foi minha, me perdoe pela minha burrice, eu peço perdão. Mas tem muita gente que vai andando assim, e como se tudo estivesse bem, e nunca sabe se humilhar, mas quando aprendemos a nos humilhar, Deus nos exalta em nome de Jesus. A Bíblia diz, não precisa abrir depois, eu te dou a referência todos para vocês, se quem quiser, está gravado também. A Bíblia diz em Josué capítulo 7, um homem chamado Acã. A Bíblia diz que no capítulo 6, que o povo de Israel teve uma tremenda vitória, que era a vitória contra Jericó. E a Bíblia diz assim, os muros de Jericó estava fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Havia uma muralha muito grande em volta de Jericó, uma muralha gigantesca em volta de Jericó. Ninguém entrava e nem saía. E Deus levanta Josué e dá 7 voltas em volta de Jericó, tocando e adorando a Deus.
No último dia, ele deu 7 voltas no mesmo dia diante da muralha. Eles gritaram pelo Senhor e por Josué, as muralhas caíram. Eles entraram onde ninguém entrava. Eles venceram o que era até então invencível. Penetraram onde era impenetrável. E o povo sai vitorioso, e Deus fala, destrói tudo, só poupem Raabe, porque Raabe protegeu os meus servos. Aí um homem chamado Acã, ele encontrou uma capa bonita, ele encontrou algumas moedas, ele encontrou uma barra de ouro, ele guardou para si debaixo da sua tenda. Aí começa uma segunda guerra contra a cidade chamada Ai. Eles vão lá, os espias, olharam para Ai e disseram, a cidade tem poucos inimigos. Não precisa todo o povo de Deus invadir Ai. Manda 2 ou 3 mil soldados apenas, e está de bom tamanho, porque os inimigos são poucos. E eles foram. Deus nos deu uma vitória, vamos ter vitória. Eles foram. Diz a Bíblia que eles voltaram envergonhados. Josué reúne o povo e ora, fala, Senhor, o que aconteceu? Nós acabamos de ter uma vitória contra Jericó, e agora perdemos de uma cidadezinha michuruca, insignificante, chamada Ai. Deus fala, porque há pecado no meio do povo. Há pecado. Josué reúne o povo, conversa com o povo, e descobre que Acã havia pecado contra Deus. Por uma capa, uma barra de ouro e algumas moedas. E diz a Bíblia que o povo perdeu a batalha por causa do pecado de uma tribo. Sabe o que quer dizer? As nossas decisões afetam a vida de terceiros. As nossas decisões afetam a vida de outros. Todo um povo, toda uma nação foi derrotada e envergonhada. Depois Acã, sua família, os seus bois, jumentos, a capa, o ouro e a prata, tudo foi queimado, destruído, aniquilado. Quem sabe Acã pensou assim, mas se eu pegar essa capa para mim, esse ouro para mim, essas pratas para mim, eu não vou afetar ninguém. Eu vou ficar rico. Lógico que uma capa, um ouro e prata não fica ninguém rico, mas eu vou melhorar a minha vida. Quando ele pensava nele, a sua decisão estava afetando a toda uma nação. Você, nas suas decisões, guarde isso. Independente de quais forem, você estará afetando uma nação inteira. Uma nação inteira. E a Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 7, no versículo 26, não metas coisas abomináveis, malditas na tua casa, para que tu e teus não sejam amaldiçoados também. Ele trouxe coisa que Deus não abençoava para dentro. Todos sofreram consequências. E Êxodo capítulo 20, quando fala ali os 10 mandamentos, abra comigo lá, você pode abrir esse, eu vou destacar 2 coisas, aí você que tem a Bíblia aberta, você verá comigo, e se não tem, você apenas ouvirá, mas Deus falará de igual forma em nome de Jesus. Verso 5 de Êxodo 20, para resumir, não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, olha agora o que diz aí, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Verso 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se você aborrece a Deus, verso 5, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Verso 6, se você se volta para Deus, Ele faz misericórdia até 1000 gerações, se você o ama e guarda os seus mandamentos.
até o ato de decidir ao lado do Senhor, eu estou influenciando os meus. Se eu quero a iniquidade, verso 5, se eu aborreço a Deus, os meus filhos até a 4ª geração vão sofrer isto. Pastor, então o pecado meu cai no pecado do meu filho? Não é isso. A pecado hereditário não existe. O que a Bíblia está dizendo das consequências. As consequências de erros, as consequências de abandonar o Senhor, vai trazer consequências para os seus filhos. Tem um exemplo bem fácil, prático. O pai resolve fumar. O pai resolve beber. Eu já disse aqui de um pastor em São José dos Campos, no Jardim Augusta, onde no auditório, uma igreja de mais de 500 membros, o pastor dava uma palestra, alguém perguntou, pastor, fumar é pecado? E o pastor, ele foi muito corajoso, talvez eu não teria aquela coragem, ou talvez muito mais que ele. Ele disse, não, fumar não é pecado, fumar é burrice. É burro quem fuma. E se você fuma, palavra daquele pastor, não foi minha, então você brinca com ele, não brinca comigo. Mas fica o recado. A pessoa resolve fumar, resolve beber. A tendência do seu filho beber e fumar é maior. É ou não é? É maior. O pai é um bêbado. O filho vai querer beber. O neto vai querer beber. Não é que Deus vai castigar até a 4ª geração. As consequências virão. Agora, se nós amamos a Deus, se nós nos voltamos para Deus, se nós guardamos o mandamento de Deus, diz a Bíblia que a misericórdia, ela não vai até 4ª geração, vai até quantas? 1000. Amém, amém. Então, se você ama o seu neto, se você ama o seu bisneto, que nem nasceu ainda, se você ama as próximas gerações, viva com Deus hoje. Toma uma decisão hoje, porque as suas decisões vão trazer consequências para as próximas gerações. Uma casa pervertida, suja, miserável, cheia de pecado, aborrecendo a Deus, castigo de Deus, ira de Deus. Aí alguém fala sim para Jesus. Deus começa a manifestar misericórdia, começa a manifestar graça. Porque Atos 16, 31 fala assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quando Moisés resolveu deixar o Egito, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, lá em Hebreus capítulo 11, narra essa história, estou dizendo para você. Moisés prefere estar com o povo de Deus. Moisés tomava uma decisão, que a decisão influenciou e abençoou, trouxe consequências para todo o povo de Deus, que todo o povo de Deus saiu do cativeiro e foi para a terra prometida, em nome de Jesus. Quando José, antes de Moisés, preferiu adorar a Deus e servir a Deus, mesmo sendo subjugado pelos inimigos, pelos irmãos, pelos amigos, pelos parentes, jogado na cisterna, jogado na cova, jogado no presídio, sofrendo injustamente, mas ele prefere não pecar contra Deus. A sua decisão trouxe benefícios para o povo de Deus, que saiu do momento de seca, de fome, e foi levado ao deserto, ao Egito, para ser sustentado por próprio José, que era governador do Egito. E depois Moisés vem e tira o povo de lá e leva para a terra prometida. Meus irmãos, as nossas decisões, elas não só trarão consequências para nós, mas para outros. Uma decisão mal tomada, uma atitude errada, pensando em vantagens pessoais, trouxe uma grande tragédia, uma marca que ficou para sempre. As suas decisões têm trazido bênção na vida das pessoas ou tragédias? As nossas decisões têm alegrado multidões ou entristecido muitos? A sua decisão como marido, como chefe de casa, como sacerdote do lar, traz alegria para a sua esposa ou melancolia, tristeza?
As suas decisões como esposa traz alegria para o seu marido ou sofrimento e dor? As decisões dos pais trazem vida na família para os filhos? Ou os filhos ficam amedrontados devido aos pais não saberem tomar decisões? Irmão, irmã, ninguém pode dizer assim: a vida é minha, eu faço dela o que bem entendo. Primeiro, Romanos 7, a vida não é tua. Não sabeis que não sois de vós mesmos, mas sois do Espírito Santo que habita em vós? Não sabeis que não sois de vós mesmos, mas sois do Espírito Santo que habita em vós? Romanos 7. Nós não pertencemos a nós. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Papai era assim, eu também sou assim. Papai não levava o desaforo para casa, eu também não levo. A vida não é tua. A vida não é tua. Nós podemos trazer a ira de Deus, as consequências negativas até quarta geração, ou vamos trazer misericórdia de Deus até 1000 gerações. Depende das nossas atitudes no dia de hoje. E continuamente, diariamente, em nome de Jesus. Eu vou repetir, sem gravar isso em nome de Jesus. Estou caminhando para o encerramento, para concluir a mensagem. Querido, se você nunca ouviu isso, guarde. Tudo que você vier a fazer, as consequências serão para outros e não só na sua vida. Alguém se resolve te dar cabo da vida. Ah, vão me matar. Ele se mata e mata um monte de gente. Não é verdade? Mata gente inocente. Ah, eu posso pegar meu carro e ir a 200 por hora. Inconsequente. Vai trazer sofrimento para um monte de gente. Não adianta. Então, meu querido, a vida é breve. A vida é passageira. A vida é passageira. Então sorria, que a vida é bela. Pois muitas vezes é nós que estragamos ela. Mas não estrague aquilo que Deus te deu de mais precioso, que é o sopro da vida. Quando Adão e Eva, lá no jardim do Éden, resolveram tomar uma decisão particular, através de um desejo de comer do fruto da árvore proibida. E a Bíblia não fala qual era o fruto. Mas resolveram comer aquele fruto proibido. Só nós aqui, que tem, o que tem? Até hoje sofremos as consequências. Até hoje. Jesus teve que vir na cruz, morrer na cruz do Calvário. Um ato estragou a humanidade. Talvez você fale, mas pastor, eu não tenho poder para um ato meu estragar a humanidade. É lógico que não tem. Mas você pode estar estragando o seu casamento, sua família, a sua igreja, a sua cidade, o seu estado, o seu país, estragando o mundo. Porque você achou que era dono do seu nariz, você faz o que você bem quer e não dá ouvidos a ninguém. E não aceita ser criticado, não aceita ser contra-argumentado, não aceita ser, lá vai, não aceita, porque você fala, não aceita disciplina, porque chamar minha atenção eu não gosto, eu sei o que eu sei, eu que sei. Nós não sabemos nada. Deus que sabe tudo. Se alguém pensa estar em pé, veja que não caia. Nós não estamos aqui julgando o piloto do avião, repito aqui, não estou julgando. Ele vai prestar conta com Deus o que fez, deixou de fazer. Não é problema nosso e não podemos julgar, é Deus quem julga. Eu estou dizendo as consequências que uma má decisão gerou. Quem sabe hoje tem muito na tua casa, na tua família, chorando as consequências de suas más decisões. Mas é tempo de rever, é tempo de consertar,
É tempo de acertar. É tempo de voltar para Deus. É tempo de se quebrantar diante do Senhor. Porque a Bíblia diz, 2 Crônicas 7,14, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, converter os seus maus caminhos, e me buscar, então sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Tem cura, tem perdão, quando nos humilhamos, o buscamos e mudamos de vida na presença dEle, em nome de Jesus. Que com essa tragédia, todos nós fomos abalados, principalmente os familiares, possamos tirar lições. Trouxe hoje apenas duas. Primeiro, a vida é breve. Não sabemos quando iremos, a vida é breve. Segundo, as minhas decisões afetam muitas pessoas. Então tem que tomar decisões corretas. Para tomar decisões corretas, é preciso saber ouvir conselhos, porque o sábio dá ouvido a conselhos. O tolo age por si só. Seremos sábios ou seremos tolos? A história o dirá, em nome de Jesus. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar. Em nome de Jesus. Fale com Deus. Santíssimo Deus, santo, santo, santo é o teu nome. Nos colocamos diante da tua palavra nesta manhã. Pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo, que paira sobre nós, que habita em nós, complete esta palavra em cada coração, cada mente, cada alma, em nome de Jesus, Pai. Quem sabe, ó Deus, o Senhor sabe, entrou alguém aqui nesta manhã, que ainda não tomou uma decisão ao teu lado, séria, tem postergado o batismo, postergado a profissão de fé, tem postergado o compromisso contigo, tem vivido dissolutamente, tem vivido aí zigue-zagueando, como diz o profeta Jeremias. Mas, Pai, que essa manhã seja uma manhã de um reencontro contigo. E qualquer decisão, e mesmo um ato de deixar de decidir, de não decidir, já afeta muitas pessoas. Quantos são prejudicados por pessoas que não tomam decisões? Por pessoas omissas? Vivem na omissão e prejudicando a grande missão que o Senhor nos deu? Pai, em nome de Jesus, que saibamos viver intensamente cada dia. Saibamos, ó Deus, viver o Evangelho a cada dia. Sejamos como a igreja primitiva, que era benquista de todos, contava com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, ó Deus. Ah, Pai, louvado seja o teu nome. Mas nesta hora, meu Deus, nós como igreja clamamos. Muitos já oraram, muitos continuarão a orar. Nós clamamos pelo consolo do Senhor aos familiares enlutados. Pessoas que de maneira tão trágica perderam seus entes queridos. Perderam seu pai, esposo, namorado, noivo, filho. Pai, consola-os agora, em nome de Jesus. Os jogadores que foram, consola os seus familiares. Jornalistas que faleceram, consola os seus familiares. Todos sem exceção, 71, sejam consolados por Ti, Pai. E aqueles que sobreviveram, 6 ali, mas que precisam de um auxílio especial, de uma graça especial, manifesta sobre eles, Pai. Restaura a saúde deles. Normaliza, ó Deus, a vida deles em nome de Jesus, Pai. Pai querido, traga mais senso de responsabilidade a cada um de nós nas nossas tomadas de decisões em nome de Jesus.
Não venhamos achar que vai dar certo porque já fizemos tal dia. Não venhamos a nos arriscar inutilmente, desnecessariamente, pois riscos desnecessários trazem tragédias seríssimas, Senhor. Não queremos nos arriscar em momento algum. Queremos ser guiados pela boa mão do Senhor. Nos colocamos, ó Deus, na Tua presença. Nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor. Pedimos pela direção e pelo auxílio do Espírito Santo, que Ele nos conduza, que Ele nos guie, que Ele segure pela nossa mão e não nos deixe cair, em nome de Jesus, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros e omissões, saibamos nos quebrantar diante do Senhor, saibamos reconhecer falhas perante o Senhor e nos corrigir em nome de Jesus, pelo poder da Tua graça. Quero Te agradecer agora também, ó Deus, que teremos aqui a confraternização na igreja, o almoço. Obrigado desde já. Já oramos agradecendo pela refeição. Que seja um momento abençoado de comunhão com os irmãos que vão ficar em nome de Jesus, Pai. Abençoa a todos sem exceção. É a oração que lhe faço em Cristo e por Cristo Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre os amados, hoje, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Um aviso apenas. Nós teremos o almoço na igreja. Eu peço aos presbíteros que me ajudem, me auxiliando. Aqueles que estão com o carro ali travando, quem tem que sair, tire, por favor, pode pôr na rua, assim fica liberado quem quiser sair, tá ok? Dê um abraço, está ao seu lado. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Vamos almoçar, tenhamos um grande dia, um grande almoço. Quero estar perto de Ti, Senhor, do Teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a Ti.